para a nossa segunda lição, uma vida centrada em Deus. Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Uns centralizam a sua vida em carros, outros em cavalos, mas nós devemos centralizar a nossa vida em Deus, focalizar Deus. Todos nós sabemos que uma parte do livro de Gênesis é o relato de como Deus realizou a sua vontade por meio de Abraão. Seria importante a gente ter este enfoque. Não é o relato da caminhada de Abraão com Deus. Percebem aí a diferença? O enfoque da Bíblia é Deus. Por isso, a essência do pecado é o deslocamento da vontade da vida centrada em Deus para a vida centrada no próprio ego. Precisamos negar a nós mesmos e centrar a nossa vida em Deus. Aí Deus nos tem no lugar onde Ele pode nos usar para realizar a vontade dEle, para fazer o que Ele quiser por nosso intermédio, para Ele alcançar os seus propósitos. Quais são as características, então, de uma vida centrada no eu? Pensemos nisso. Uma vida centrada no eu, primeiro, tem como enfoque o próprio eu. O mundo vai girar em torno desse eu. Tudo vai girar em torno desse eu. E ninguém pode contrariar esse eu. Segundo, ela vai manifestar o orgulho de si mesma e de suas realizações. Então, quando a gente vê alguém se gabando muito daquilo que fez ou daquilo que faz, normalmente essa pessoa está nessa dimensão do eu. A carne é que está imperando na sua vida. Terceiro, a pessoa passa a depender muito de si mesma e de suas habilidades e acaba cobrando dela mesma isso. Quarto, a pessoa vê as circunstâncias de uma perspectiva puramente humana, não consegue enxergar os acontecimentos do ponto de vista de Deus. Quinto, na verdade, esta vida é ordinária e é marcada pelo egoísmo. Muitas vezes essa pessoa vai acabar dependendo do reconhecimento, dependendo do elogio, dependendo de confetes oferecidos por outras pessoas. Isso é terrível. Sétimo, quem vive centrado no eu gosta muito de palco, gosta muito dos holofotes. Estas são algumas características da vida centrada no eu. Agora, por outro lado, quais são as características de uma vida centrada em Deus? Primeira característica de uma vida centrada em Deus é a confiança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 16, 17. Isso é uma vida centrada em Deus. Ainda que a situação esteja calamitosa, mas eu continuo confiando e dependendo de Deus. Segundo, a dependência de Deus e de sua capacidade e provisão é algo que tem que estar bem firme no nosso coração. Lembra que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Mateus 6,33. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Então, é exatamente isso, essa dependência de Deus, essa capacidade de buscar a provisão de Deus e não minha. Terceiro, a vida é orientada para Deus e sua atuação. Onde Deus está atuando, ali eu quero estar. Onde Deus está agindo, ali eu quero estar. Onde Deus está fazendo alguma coisa, eu quero estar ali. Quarto, é uma vida de humildade perante Deus. Entendo que quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Posso ser instrumento nas mãos dele, mas quem vai realizar é ele. Quinto, a busca de conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias. Eu busco conhecer o ponto de vista de Deus, a perspectiva de Deus em tudo aquilo que está acontecendo comigo e ao redor de mim. Sexto, a busca primeiro do reino de Deus e da sua justiça deve marcar continuamente a minha vida. E sétimo, a busca de uma vida santa, centrada em Deus. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Então, essa busca de santidade, para que a gente possa viver de fato uma vida bonita, um cristianismo sério, viver uma vida bela para o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, um exemplo de uma vida centrada no eu. Deus colocou Adão e Eva num lindo jardim, como sabemos. E Deus disse-lhes que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, sendo tentada, percebeu que aquele fruto era agradável aos olhos e era desejável, duas palavras-chave, agradável e desejável. E por isso, diz a palavra de Deus, ela foi e comeu e deu para o seu marido. Agora veja as palavras agradável e desejável. Quer dizer, ela pensou só em si mesma. Pouco importa, ou pouco importou para Eva, naquele momento, a ordem de Deus. O que importava é que ela estava satisfazendo ao seu desejo. Isto é uma vida centralizada no eu. E ela estava exatamente vivendo essa realidade. Por isso ela buscou aquilo que lhe era agradável, aquilo que lhe era desejável, mesmo em desobediência a uma ordem de Deus. Agora, um exemplo de uma vida centrada em Deus. Moisés enviou 10 espiões para espiar a terra prometida por Deus. Chegando lá, eles viram que tinham homens muito fortes, cuidando daquela terra, gigantes. Dentre os 10, Josué e Caleb disseram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Percebe que o enfoque de Josué e Caleb está exatamente em Deus e não no perigo que os homens fortes, que aqueles gigantes representavam para eles. Esta é uma vida centrada em Deus, uma vida que olha para Deus e que não se entrega ao pessimismo. Viver centrado no próprio ego acaba se transformando numa armadilha contra a nossa própria vida espiritual. Agora, um outro princípio de uma vida centrada em Deus é entender que Deus quer interagir conosco. Entenda que Deus quer interagir com você. E como isso pode acontecer? Primeiro, Deus poderia fazer tudo sozinho, nós sabemos disso. Mas não, Ele quer interagir conosco.
E isso não é outra coisa senão demonstração da sua graça. Deus não espera que a gente fique imaginando o que nós podemos fazer para Ele. Ele espera só que nós nos submetamos a Ele e o sigamos na direção que Ele for. Onde Ele for, eu quero ir. Veja bem, quem livrou os filhos de Israel do Egito? Moisés ou Deus? Deus preparou Moisés, levando a um relacionamento mais profundo com ele, a fim de que Deus o pudesse livrar. Deus pudesse livrar Israel através dele. Lembra que quando Moisés tentou fazer a coisa à sua própria maneira, isso lhe custou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, Moisés estava pronto para entender que Deus queria libertar o povo interagindo com ele, conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 2. Muitas vezes, por não reconhecermos que é melhor fazer as coisas do jeito de Deus, quer causemos problemas ou não, quantas igrejas têm sofrido por causa disso? Quantas igrejas têm sofrido por causa disso? Porque não querem agir do jeito que Deus quer. A reclamação de Deus contra o seu povo muitas vezes é essa que está no Salmo 81, versículo 10 a 12. Deus quer nos abençoar, Deus quer encher a nossa boca, mas Deus diz: o meu povo não quer escutar a minha voz. O meu povo não quer escutar. Que pena que nós sejamos, como diz alguém, remanescentes que escuta a voz de Deus. Ajustemos, irmãos, a nossa vida a Deus, para que Ele possa fazer por nosso intermédio aquilo que desejar. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Se não ajustarmos a nossa vida a Deus, nós não vamos experimentar o que Deus espera fazer por nosso intermédio. Nós não vamos experimentar o que Deus quer nos usar para fazer na vida de outras pessoas. Então Deus quer interagir conosco, mas é importante a gente entender que a iniciativa é sempre de Deus. É Ele quem sempre toma a iniciativa de realizar o que é de sua vontade. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, até o desejo de fazer coisas que lhe agradam surgem como iniciativa dele mesmo. Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É o trabalho do próprio Deus em nós que resulta no prazer de Deus. Isso nos ajuda a reorientar a nossa vida para Deus, a não centrarmos em nós mesmos. Isso nos ajuda a ver as coisas da perspectiva de Deus, e a sua presença se torna cada vez mais evidente na nossa vida, através das nossas ações, atitudes, palavras, pensamentos, etc. Isso nos dará uma perspectiva adequada da vida. E aí, como disse o apóstolo Paulo, o viver passa a ser Cristo e o morrer passa a ser lucro. O morrer só é lucro para quem o viver é Cristo, evidentemente. A iniciativa é de Deus. Agora, nós sabemos que Deus fala. Como é que Deus fala? Deus fala por intermédio do Espírito Santo no nosso íntimo. Basta que sejamos sensíveis e muitas vezes nós vamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração através do Espírito Santo. Deus fala através da palavra de Deus.
Bíblia Sagrada. Por isso que nós precisamos ser cuidadosos, ser leitores e precisamos meditar na palavra de Deus. Deus fala pela oração. E é por isso que nós não podemos abandonar a oração. A oração tem que ser parte integrante na nossa vida como crentes. Quantas vezes estamos orando e somos direcionados por Deus para um determinado assunto? Deus fala também pelas circunstâncias e nós temos que estar atentos a isso. Deus fala por meio da igreja para revelar os seus propósitos. Agora, qual é a chave para conhecer a voz de Deus? Creio que a chave para se conhecer a voz de Deus é o relacionamento íntimo de amor com Ele. É por isso que as pessoas que não têm esse relacionamento não conseguem ouvir a voz de Deus. João capítulo 8, versículo 47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Suponhamos que alguém chegue para você e diga assim: Deus falou comigo. Como eu sei que essa palavra que a pessoa disse que veio de Deus, realmente veio de Deus? Pense nisso. Claro que nós sabemos que é quando a palavra se cumprir, conforme Deuteronômio 18, 21 e 22. Então nós saberemos com certeza que se a palavra cumpriu, é porque veio de Deus. Muito bem, que a nossa vida seja então uma vida centrada em Deus, para que nós possamos viver para a glória dele, em nome de Jesus.